Gente, enquanto o Levi não manda a solicitação, que eu sei que ele já tá aqui, obrigada, tá? É, coloquem os seus coraçõezinhos, manda aí no aviãozinho, clica aí no aviãozinho e manda o convite para alguém que você acha que pode gostar do tema hoje, tá? O Levi chegou aqui, eu vou aceitar ele. Bom, então vamos lá, meu nome é Natália Bazan, sou médica. Eu ajudo pessoas que têm dificuldade em controlar seus pensamentos, suas emoções, a alcançarem um autocontrole emocional. E hoje eu convidei o Levi e vamos falar um pouquinho de como se preparar para esse novo normal que estamos vivendo, né? Em que um autocontrole emocional é tão importante. Eu vou abrir aqui para o Levi. Esperando conectar. Oi, Levi. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. E você, Natália? Tô ótima. Deixa eu só tentar aumentar o áudio aqui, que eu estou te ouvindo bem Eu também. baixinho. Acho que agora vai melhorar. Certo. Levi, é um prazer enorme ter você aqui e falar contigo novamente. Muito obrigada por aceitar meu convite, né? E acredito que algumas pessoas que estão aqui talvez já te conheçam, mas se apresenta aí pro pessoal. Claro. Natália, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de bater um papo com você, com o pessoal que te segue. Parabéns pelo seu trabalho. Assim como eu, tenho certeza que você se inspira ajudando pessoas. E quantas pessoas não passam pelos seus dias aí e têm, de certa forma, a vida melhor e com mais expectativa e vida. Obrigado mesmo. Eu sou Levi Corrêa, eu sou terapeuta, eu trabalho com a hipnose, trabalho com a PNL, também sou coach, sou pai de gêmeos, amo trabalhar com pessoas, amo desenvolver pessoas, é isso que eu faço. Que bacana, que bacana. Levi, eu vou te pedir só um segundo, eu vou tentar trocar o fone, porque a sua voz saiu estourada para mim, eu não sei se é o meu fone. Claro, claro. Só um minutinho. Pessoal, quem chegou agora, dá um feedback pra gente, se tá legal o áudio, o vídeo. Quem chegou agora Exato. também, Mas, compartilha a live com os amigos, faz chegar até mais lugares. Tenho certeza que vão sair várias reflexões bacanas por aqui. E eu tenho certeza que você pensou em uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Clica no aviãozinho, né, Natália? Faz essa live chegar até mais pessoas. Vai ser sim, muito legal. exato. Chama o pessoal que eu tenho certeza que quem vier vai gostar, né? Da outra vez que a gente falou, que a gente conversou, foi muito bacana e eu acho que hoje também vai ser. Então vamos lá, agora tá tudo certo, tá, Levi? Era o meu fone mesmo. Tá Então vamos perfeito. lá. Bacana. Então, Levi, quando eu pensei da gente, né, conversar aqui sobre esse assunto, pensei em você, a gente conversou um pouquinho sobre áudio, né, sobre todas essas mudanças que estão acontecendo, e eu acho que é algo que todo mundo quer saber, né? Como se comportar agora, o que vai acontecer. E a gente, é claro que o tempo todo o mundo está mudando, a vida está passando, e às vezes a gente até ouve esse tipo de frase que parece clichê, né? Que as coisas estão passando, e as coisas mudam o tempo todo, mas parece que nunca é muito palpável, né? Para a maior parte das pessoas, na maior parte das vezes, não é tão palpável. E aí, de repente, quando vem uma mudança como essa, que parou tudo, e aí parece que a gente conseguiu ver de fato que tudo muda o tempo todo, tudo pode mudar o tempo todo. E aí parece que agora, muita gente que nunca tinha parado para pensar nisso, está pensando nisso. Algumas pessoas encarando de uma forma mais tranquila, outras sofrendo um pouco mais, algumas pessoas contando os dias e os segundos para que tudo volte ao normal, né? Mas que normal é esse? Porque, como eu falei, né, tudo muda. Então, igual, não vai ser, né? Não vai ser. Algumas coisas serão diferentes, algumas coisas já estão diferentes e vai ficar. Algumas coisas vão voltar a ser parecidas como era, outras não. Eu vi uma reportagem esses dias falando que empresas grandes, empresas conhecidas, não vou citar nome aqui, mas empresas conhecidas
estavam saindo daquelas torres empresariais de grandes cidades como São Paulo, por exemplo, e migrando para cidades pequenas, já com essa intenção de fazer mais um trabalho home office, algo diminuir assim, a quantidade de gente circulando dentro da empresa. Então, esse é só um exemplo, né? Que vamos citar outros aqui, mas é só um exemplo de que algumas coisas não serão exatamente como eram antes, como era antes. E antes de chegar nesse futuro aí que a gente nem sabe exatamente como vai ser, a gente já está vivendo um novo normal, né? Porque o que a gente está vivendo agora, por um tempo, é o nosso normal, né? A gente vai ter que se acostumar, alguns já se acostumaram, outros não. Então, eu queria que você me falasse o que que você pensa em relação a tudo isso, como é que você acha que as pessoas estão lidando com esse novo normal de agora, com essa expectativa de como vai ser, e o que que você viu assim que mudou em relação à busca de ajuda, se as pessoas estão buscando mais ajuda, não estão, será que estão olhando mais para si ou não, o que que é importante buscar agora? Diz para mim o que que você acha de tudo isso. Legal. Essa pergunta eu me fiz desde que tudo começou a acontecer e eu comecei a escutar isso, Natália. As pessoas me diziam assim, Levi, quando tudo vai voltar ao normal? E essa frase, quando tudo vai voltar ao normal, uma vez que tudo está mudando e aquele normal que se espera, talvez algo que a gente não vai encontrar, e nós já conseguimos enxergar isso no dia a dia, nos leva a várias reflexões. Você sabe que pesquisando, né, e olhando um pouco para o mundo, saindo um pouco do nosso reduto e ampliando aí através de pesquisas, se a gente pegar informações do como a natureza mudou durante a quarentena, durante esse período de isolamento, a China tem um satélite, tem uma foto de satélite que mostra uma diferença entre a China em janeiro e depois com o isolamento mais rígido até fevereiro. É impressionante como que a poluição ela diluiu. A gente pode ver outras coisas como, por exemplo, os animais silvestres de cidades do interior já começando a adentrar as cidades. Você já começa a ver, por exemplo, relatos como Roma, Veneza, os canais ficando com água cristalina. Então, quando vem essa pergunta, o novo normal, ou quando tudo vai voltar ao normal, já que a natureza está se modificando, aquele normal que estávamos acostumados, será que é o normal que nós ainda queremos? Será que é o normal que nós ainda merecemos? Muitas pessoas, ou muitas linhas de reflexão, Natália, dizem assim, nós somos parte do todo, nós somos parte do universo, a gente vibra. Tá, e qual era a nossa vibração, então, para esse todo? Na natureza, se somos parte da natureza, de que forma que nós estávamos tratando a natureza? E aí começou a cair várias fichas, né? E ao invés de eu responder para essas pessoas, eu convidei elas para refletir comigo justamente nessa resposta da natureza. Se nós somos partes da natureza, que o que nos diferencia dos animais, a nossa capacidade cognitiva, e de que forma que a gente está aproveitando essa capacidade cognitiva em sermos melhores? Percebe? Que aí a gente começa a se questionar. Quando que num movimento intenso e de muita velocidade, a gente conseguiria parar, se fosse convidado, a focar uma semana na família, ou uma semana no negócio, ou uma semana para autoconhecimento? Nunca. A palavra que eu mais escutava era, não tenho tempo. Não tenho tempo. Minha agenda está apertada. Né? Sim. A saúde, eu estou falando com uma profissional da saúde, uma médica, quando que as pessoas procuram aí cuidado com a saúde? É sempre em última instância. E aí Sim. tudo muda numa velocidade muito rápido. Nós somos seres que, ou a evolução diz, né? Hoje a gente consegue se adaptar, ou então a gente morre. Né? Então, essa velocidade de adaptação, como você bem disse, é diferente de uma pessoa para outra. Tem Sim. pessoas que ainda vão voltar dentro de um estado que a gente sabe que não é mais um normal, e ainda vão procurar o normal que era antes para elas. Sim. O que na mente delas ainda, talvez ainda não tenha caído a ficha de que está tudo em evolução.
Quer dizer, se nós somos partes do mundo, parte da gente já estava na UTI. Parte da gente já estava com respirador, parte da natureza já estava sofrendo de uma forma. E a gente embriagado de tudo isso, talvez a gente não percebesse. Talvez passasse de forma despercebida. Eu acho que foi essa primeira reflexão que bateu assim, eu falei, eu preciso falar isso, porque pensa que no fundo, às vezes a gente fala assim, né? Não, mas o isolamento, a quarentena, ele faz a gente parar para refletir. Não, o isolamento não é igual para todo mundo. Não é igual para todo mundo. Tem pessoas que ficaram mal, tem pessoas que estão mal. Tem pessoas que conseguem meditar, tem outras pessoas que não conseguem meditar. Emoções como raiva, tristeza, são comuns. Eu encontro na clínica diariamente. Né? Poucos conseguem parar realmente para entender, assimilar e aí evoluir. E eu acho que esse é o principal convite, sabe? A gente entender que lá fora, não existe fora, não existe dentro. É todo um organismo, é todo um sistema. Se a gente respira, porque tem um ar, se nós tomamos água, é porque ele tem um sistema que filtra, que desenvolve. Às vezes parece muito distante isso que eu estou dizendo, mas não, não. Né? É aquela máxima, né? Quando a pessoa joga o papelzinho pela janela do carro, não está dizendo que ele está jogando fora, ele está jogando dentro. Não, ele está vivendo. Né? Então, eu acho que essa primeira reflexão que vale a pena a gente entrar nesse bate-papo, né? nesse convite à reflexão. Se a natureza reagiu de forma positiva e nós somos parte da natureza, como ainda nós deveríamos manter o padrão antigo? Aquele padrão de... É comum a gente ver nesses tratados, né, de diminuição de poluição, algumas superpotências dizendo que não vão atingir a taxa e vão entregar menos, ninguém consegue realmente contabilizar. Quando a gente para refletir e fala assim, quando isso é na marra? E quando eu não posso escolher não ir ao médico, quando eu não posso escolher não olhar para minha família, quando eu não posso não escolher não olhar para mim, não olhar para mim. Tem até um meme que roda nas redes sociais, Natália, e você pode me cortar, porque senão eu vou embora, que fala assim, nesse momento de quarentena é uma boa oportunidade para você se conhecer. Aí vem a resposta embaixo, numa desses canais de sátira, que diz assim, já me conheci e sou insuportável. Eu Né? vi essa tirinha ontem. É Já me verdade, eu vi conheci e essa não estou tirinha ontem. aguentando. Né? E aí vem uma outra reflexão, e aí eu gostaria de ver também sua opinião, como tudo vai modificando e essa parada abrupta no sistema de velocidade e de padrão que estávamos acostumados, a gente volta para dentro. Começa a perceber talvez coisas que a gente não percebia. Na velocidade, imagina um carro a 100 km por hora, como que está a velocidade, a paisagem passando nesse carro a 100 km por hora? Quando diminui um pouco para 80, talvez a gente comece a ver coisas que a gente não via. Quando isso baixa para 50, talvez a tensão muda. E é esse ritmo que a gente tem que entender nesse momento. Será que eu preciso daquela velocidade? Será que aquela velocidade estava associada com qualidade, com eficácia, com eficiência? Então, esse convite vale não só da nossa fala, que eu quero escutar você também, com certeza, mas para as pessoas, né? E aí vem uma cobrança. Por onde a gente roda, tem algumas pessoas que dizem assim, por onde eu passo eu enxergo uma live. Tem muitas lives fantásticas, como essa que a gente está proporcionando e tantas outras, e aí tem gostos, e não estou aqui para julgar nem você, né? Mas de que forma que eu consigo pegar essa qualidade desse conteúdo, levar para minha vida e falar assim, puxa, isso faz sentido para mim? Eu posso melhorar um pouquinho, eu posso desenvolver, eu posso ter um olhar diferente e tudo isso fazer uma diferença enorme no final das contas, né? Sim. Quando você falou, em primeiro lugar, eu achei muito fantástico você trazer essa questão aí ambiental. Eu gostei até da frase que você falou, será que a gente merece, né? Aquele normal. E eu adorei, eu que sou super defensora de meio ambiente, vegana, eu achei lindo esse seu
essa forma que você colocou isso. Eu vi mesmo algumas reportagens sobre as mudanças mesmo, os animais, né, chegando nas cidades, as águas muito mais Uhum. transparentes. Isso foi fantástico. E eu acho que é uma discussão super válida, né? Principalmente para quem realmente se importa ou entende que talvez você não precisa nem se importar tanto, assim, ter amor ao meio ambiente, mas respeitar porque você faz parte desse todo. E muitas vezes a gente não enxerga que a gente é parte desse todo, né? A gente se vê muitas vezes acima como se você pudesse só gastar e, como você falou, jogar fora como se tivesse fora, né? E não tem fora. É tudo, Não é um tem fora. ciclo, né? É um ciclo. E uma outra coisa que eu queria falar também, que eu achei muito legal, que é algo que eu já tinha pensado, que você falou assim, quantas pessoas, antes de tudo isso, tinham tempo para passar com a família, por exemplo. E realmente, eu também no consultório, uma das coisas que eu mais escutava era eu não tenho tempo. Até porque eu sempre orientei mudança de estilo de vida, né? Fazer atividade física, fazer algo que dá prazer. E era todos os dias muita gente falando eu não tenho tempo. E aí eu tava pensando, até quando eu pensei em você, como eu sei que você é pai de gêmeos, eu falei, eu quero fazer essa pergunta pro Levi. Seguinte, muita gente às vezes tem filho, né? Tem família, mas às vezes tem até filho e não tinha tempo. Tem gente que tem filho, às vezes o filho já está com 4, 5 anos e nunca passou um tempo de verdade com o filho, né? Às vezes estava sempre trabalhando, ocupado, viajando, e aí coloca babá, coloca alguém para cuidar. E aí agora se viu pela primeira vez ele de verdade mesmo sendo atuante dentro de casa, dentro de uma família, tendo que lidar com isso, aprendendo as coisas boas e as dificuldades, né, de realmente fazer parte ali. E eu acredito que quando as coisas voltarem assim a abrir, a sair um pouco desse isolamento ou diminuir um pouco de isolamento, né, como eu falei, algumas pessoas vão voltar a trabalhar fora e tal, mas pode ser que algumas nem queiram, porque descobriram que pode ficar em casa, passar mais tempo com a família. E aí eu queria ver contigo, principalmente por você ter 2 filhos, né, ser pai de gêmeos, quais são assim as dificuldades de passar esse tempo a mais, de ficar mais em casa, de ter que lidar com tudo isso. Mas também, assim, quais são as dificuldades e quais são as vantagens? Você acha que vai ter mais gente querendo ficar assim em casa daí para frente, mesmo quando for convidado a voltar para o trabalho? O que você acha que vai acontecer? É uma questão bem interessante, porque não só a pessoa física, quanto a jurídica já começa a pensar assim, né? Ela começa a ver uma quantidade menor de colaboradores dentro da organização, o que isso impacta ou não resultados. No nosso dia a dia também, adequação, quando a gente fala de uso de internet próximo de países que estão mais evoluídos, a gente sabe que tem muito que caminhar com a nossa qualidade, né? Mas na figura de pais, eu penso que assim, a principal ficha que caiu é daquilo que a gente não percebe no dia a dia. Por exemplo, vamos pegar só um aspecto, a questão da educação. A educação ela saiu de um modelo 100% presencial ou algo perto disso, né? E veio para o modelo 100% online. Eu tenho ali alguns movimentos de pegar algumas atividades na escola das crianças, trazer para casa e ali, né, junto com a esposa, com a rede de apoio, desenvolver para que não pare, mas a dificuldade realmente de trazer essa criança que já nasce nesse movimento de rede social, de internet, de tudo, a gerar concentração no ambiente que só promove isso. E aí a gente começa a pensar no professor, no sistema de ensino, naquilo que a gente delega e o que volta para a gente fala assim, caramba, agora tem um papel de professor também. E a gente começa a ver as dificuldades no dia a dia e valorizar. A gente começa a valorizar aquilo que está próximo quando está na nossa frente. No momento que propicia tudo isso. Caramba, isso com um aluno, imagina vezes 30. Então é um Sim. sistema que precisou se readaptar muito rápido a tudo isso. E claro que tudo que é muito rápido incorre alguns erros. Incorre algumas dificuldades, tanto para o aluno quanto para o pai. E aí vem uma coisa, Natália, que eu acho extremamente importante a gente colocar aqui para o nosso bate-papo, que é assim. Existe muita cobrança. E a gente sabe que a principal cobrança não é aquela de fora para dentro, é aquela que a gente deixa com a gente, é aquela que a gente se Sim. faz.
E, infelizmente, existe uma coisa chamada, que eu chamo de um culto míope alta performance, que isso mata muita gente. Eu não preciso dar conta de tudo nesse momento. Eu não preciso ser 100% nesse momento, a gente está se adaptando. Né? E da forma que muitas vezes é vendida, é que nós temos que ser 100% em tudo, e não precisamos. Não precisamos. Existe um desenvolvimento diferente para cada pessoa. Você tem um vizinho que é de um jeito, um amigo que é de outra forma, e cada um do seu jeito. Quando eu começo a me comparar e quando eu começo a somente olhar o externo, eu deixo de olhar as minhas evoluções internas e agradecer da forma com que eu, na minha individualidade, evoluo. Quando eu faço isso, eu me culpo menos. Quando eu faço isso, eu me valorizo mais. Quando eu faço isso, eu aceito caminhar da forma imperfeita que eu sou. Eu acho que esse é um convite legal, sabe? Da gente entender que cada um tem seu tempo. Porque cada Sim. um funciona de uma forma. E às vezes é angustiante olhar cenários que a gente fala assim, não é possível. Não dá para ser 100% todo dia alegre, ou 100% estar bem, ou 100% fazer sua atividade física. Não, porque o 100% é a totalidade. Se eu não tiver o que melhorar, como que eu vou estar amanhã? Percebe isso? E às vezes a forma Sim. com que é vendida, ela não é filtrada. E esse não filtrar gera ansiedade por algo que eu ainda não alcancei. Eu não estou falando da questão da zona de conforto, que a gente sabe, uma inércia. Não estou falando dos bloqueios que trabalhamos aí dentro das formas de terapia. Não, eu estou dizendo simplesmente assim: permita caminhar do seu jeito. E não daquela forma vendida, que às vezes é só oculta a alta performance, míope, e que muitas vezes a gente não consegue filtrar e se cobra, e se angustia, e se machuca. E aí, com raiva, né, com a culpa, o processo de culpa e raiva, começa a distribuir isso para as pessoas. Se a gente não consegue tratar isso com filtro, isso vai para a família, vai para o relacionamento, vai para os filhos. Né? Cada um dá aquilo que Sim. tem. Se eu não consigo me Sim. tratar bem com amor, eu não consigo passar isso para frente. Se eu estou nutrido de Com certeza. raiva, eu vou externar a raiva também. Não sei, faz sentido essa reflexão? Faz muito sentido. Inclusive, antes de tudo isso, dessa quarentena, né, eu estava vendo muito se falar dessa questão da comparação injusta, né? Aquela comparação que você nunca vai alcançar, mais ou menos como você comparar o palco dos outros com seus bastidores, né? Porque o Instagram, por exemplo, que é uma mídia social que alcançou um tamanho gigantesco, a maior parte das pessoas postavam. Hoje, talvez tenha mudado um pouquinho isso, mas antes do isolamento era o tempo todo, sempre todo mundo muito feliz, sempre todo mundo muito bem, mesmo quando aquilo ali era só uma máscara. Mas para as pessoas que É, estavam vendo, né, para as pessoas que veem aquilo, a maior parte delas não tem esse filtro emocional de entender que não é bem assim e que não precisa ser assim, que você não precisa se comparar, né, que você tem a sua vida e é isso que importa. Então, isso aí eu já tinha visto que já existem até estudos sobre isso, que isso aumentou muito a ansiedade, né? Aumentou a depressão, enfim. E realmente as pessoas queriam alcançar algo que era inalcançável, é, se comparavam com várias pessoas. Então, às vezes a pessoa admira alguém que faz esporte, ao mesmo tempo admira alguém que faz meditação, ao mesmo tempo admira alguém que, sei lá, que tem uma profissão, e aí a pessoa quer ser tudo aquilo e se culpa porque não é nada daquilo. E aí exatamente. vira aquela agitação que por dentro, né, te agita, te faz pensar em mil coisas, te culpar, te julgar, como você falou, mas por fora isso te paralisa, porque quando lá dentro está tudo muito acelerado, você fica meio sem saber o que fazer e não sai do lugar, né? Claro que tem muita coisa envolvida, como você falou, mas assim, essa ansiedade que tá tão presente aí na sociedade, ela faz isso muito com as pessoas. E as pessoas muitas vezes não percebiam, não paravam para perceber, né? Então, às vezes sentia uma raiva, sentia uma culpa e sequer parava para perceber que estava sentindo aquilo, né? E aí Exato. ia procurar soltar isso, seja na balada no fim de semana, no bar, ou sair com um amigo, fazer alguma coisa, para não pensar naquilo que estava sentindo, para não sentir aquilo que não estava sentindo. E parece que agora, se você sente, não tem tanto para onde correr.
E aí, pensando nisso, Levi, você acha que agora as pessoas estão procurando mais ajuda, elas estão tendo mais consciência dessa necessidade de procurar ajuda, ou não? Você acha que elas vão continuar um padrão assim? Não vou falar padrão, mas uma boa parte, pelo menos das pessoas que eu atendi como na terapia, não como médico, mas na terapia, com a hipnose, na maior parte das vezes eram pessoas que demoraram muito para procurar ajuda, no sentido de que sofreram demais até procurar. Às vezes tentaram outras várias coisas, mas a terapia geralmente era a última tentativa, né? Não sei se você também teve esse tipo de experiência, também tinha essa impressão. E eu queria ver contigo se você concorda, se você tinha essa visão e se você acha que isso vai mudar, se está mudando, se não, é por quê? Eu penso bem parecido com você. Ainda existe muito aquela questão da autossuficiência, do que vão pensar, do que imagina, você está na terapia. Nossa, mas você achava uma pessoa tão forte, sabe? Ou então, por exemplo, a mentira mais contada é aquela, eu tô bem, como que você tá? Eu tô bem. Então, ainda tem um pouco disso, e nós sabemos, né, Natália, que grande parte dessa resistência, ou desse padrão, ou dessa forma de lidar com esse externo, está mesmo enraizado na infância, de como veio essa questão para a criança e como ela desenvolveu na vida, mas ainda tem muito. Né? Eu vou procurar ajuda, então quer dizer, eu não sou suficiente? Em que momento eu escutei da minha vida que eu teria que dar conta de tudo? Em que momento da minha vida eu escutei que chorar é para gente fraca, que eu deveria engolir o choro, que os problemas eu resolvo dentro de casa, que a roupa suja eu tenho que lavar dentro de casa? Quais são esses padrões que eu aceitei como verdade a vida inteira e que em nenhum momento eu vou olhar para isso e começar a questionar? E ainda tem aquela questão, não é porque a pessoa tem problema que ela vá na terapia, é porque ela quer se autoconhecer e melhorar diante daquilo que tem, que ela chama de problema, né? Então ainda tem uma grande quebra de paradigma, né, de crença, de bloqueio que precisa ser desenvolvido através de lives como essa, de amigos tão competentes que a gente tem, para disseminar não só o que a terapia e a hipnoterapia pode fazer pelas pessoas e como essas pessoas que passarem conseguir chegar até mais pessoas. Porque Sim. tem muito a ver comigo. Quantas e quantas pessoas eu atendo ali no primeiro contato e que dizem assim, eu vim porque falaram que é bom. Ou eu vim porque minha esposa disse que foi bom para ela. Ou um amigo disse que foi muito bom. Ok, e para você, como que é isso? Ah, eu não sei ainda. Mas você está disposto a se conhecer, a se olhar, a trabalhar questões que muitas vezes, se a pessoa diz sim, o trabalho começou aí. Ele não começou nem na poltrona. Você sabe muito bem disso, né? Então, Sim. tem um ambiente interno que é muito íntimo. Eu posso dizer sim, mas eu estou totalmente fechado. Quando eu digo eu quero para mim, quer dizer, eu vou olhar para um tanto de coisas que ao longo da minha vida eu reprimi, eu recalquei, eu deixei de falar o que eu estava sentindo, eu deixei de colocar minha verdade. Eu disse sim para o mundo e não para mim um tanto de vezes, né? E se isso for olhar para tudo isso que você guardou for sinal de fraqueza ou procurar alguém para conseguir trabalhar isso for sinal de fraqueza, eu não sei o que for, né? Então, é um convite a se olhar, a se enxergar. Ainda esse movimento eu acho que está tímido. As pessoas simplesmente buscam outras formas de lidar com isso, ou até de externar o problema, né? Ou até de jogar para fora a raiva de outras formas, né? Ou a culpa, colocar em um ou outro, mas se olhar, se sentir, se permitir, eu ainda que acho que tem um grande avanço, embora antes da pandemia, você tem esse dado também, a OMS já dizia que a depressão em 2020 seria uma das doenças mais incapacitantes do mundo. Como que está isso Sim. agora? Sim. Verdade. E você estava falando aí, e eu estava pensando aqui, né? Você falou dessa questão de a pessoa querer ser forte, né? Mas sem se conhecer. E é muito comum que quando isso acontece,
e a pessoa tem algum problema que gere sentimentos ruins, que ela não sabe lidar, né? Que ela tem dificuldade de lidar com eles, como a raiva, a tristeza, ela busque sempre um culpado, né? Ou quase sempre é uma palavra forte, mas ela costuma, em geral, eles buscam um culpado para aquilo. Então, é muito comum que essas pessoas elas tenham muito problemas de relacionamentos sociais como um todo. É, e esse se autoconhecer é interessante e talvez para muitas pessoas elas possam ver a gente falar isso, talvez pareça distante, porque a gente sempre acha que a gente se conhece. Mas quando você começa a fazer terapia, quando você começa a realmente se conhecer, você vê como você não se conhecia. Você começa a ver, por exemplo, Perfeito. que às vezes você brigava com os outros porque você queria achar a culpa de alguma coisa que está dentro de você. Você ficava as pessoas costumam buscar fora o que na verdade deveria conhecer dentro e acha que conhece. E a gente que trabalha com hipnose, né? Acredito que todo mundo que trabalha com terapia, se tem uma linha, segue uma linha séria, talvez já tenha escutado isso, mas quem trabalha com hipnose acredito que seja mais frequente. Que é aquela pessoa no consultório que ela fica assim meio maravilhada depois de uma sessão e fala: Meu Deus, eu não sabia que eu me via assim. Nunca imaginei que eu pensava dessa forma. Não é comum? Você passa por isso? Muito, muito. E é interessante ainda perceber o tanto de crenças limitantes relacionadas à prática, o tanto de bloqueios, o tanto ainda do que não é conhecido da ferramenta. Eu estou aqui de frente com uma médica e nós sabemos ali que se a gente buscar na história, em 1900, Freud já estudava lá foi buscar com Charcot em né, em Salpêtrière, já trabalhando com histéricas, e daí não parou, começou a desenvolver, né? E ainda tem pessoas que nunca ouviram falar, ou sequer ouviram falar, e não tem ali uma aproximação. Você fala ainda, é aprovada pelo Conselho Federal de Psicologia, Conselho de Medicina, de enfermagem, Odonto, de odonto, e aí psicologia. no curso de psicologia falaram sobre hipnose? Não, passou. Falou com No Freud, máximo, eles falam que o Freud usou e abandonou. e Não é? ponto, né? Assim, grandes nomes como Dave Elman, né? Grandes nomes como Gerald Cain, como nomes que tem no Brasil, nomes grandes profissionais assim que já trabalham muito dedicado a isso, ajudam muitas pessoas e infelizmente por mais que se movimentem, ainda é um movimento tímido, ainda é um Sim. movimento tímido. Né? Então, assim, não vou me aventurar com esse tipo de coisa. Imagina, vão entrar na minha mente, o que vão fazer lá? Eu perco o controle. É impressionante o quanto que eu explico. Gente, não perdemos o controle. Não ficamos inconscientes. Você sonha? Sonho. E por que você acha que você lembra do seu sonho? É porque tinha uma pitada de consciência dentro daquele mergulho no inconsciente, sabe? E é isso que a gente tem que bater realmente para ajudar as pessoas a perceberem que nós vivemos num mundo inconsciente. 5 a 8% só durante o nosso dia, né? Quando conscientes, podemos falar que estamos conscientes. Fora isso, é tudo padrão, emoção, hábito, costume. Então, que tal olhar para isso? Que tal olhar para dentro, perceber como realmente funciona? Né? Nós herdamos a razão, nós somos seres emocionais, somos seres Sim. de sentimento. Né? Como isso tudo está reagindo aí dentro de você? Nosso ambiente interno está de um jeito. Eu posso estampar meu sorriso aqui, né? E dentro de mim está sentindo uma coisa totalmente diferente. Então, ainda Sim, vejo, verdade. Natália, muita resistência, as pessoas ainda de forma tímida buscando, né? Indo para diversas linhas, e está tudo bem, o importante é buscar, né? Mas permita conhecer. Ao invés de você falar não, diga por que não. Eu acho que esse por que não já abre um horizonte de vou procurar saber. Né? Que bicho que é esse tal de hipnose, hipnoterapia, hipnose clínica? E quando você começa a descobrir, é um vislumbre. E eu vou falar que 99% do meu movimento é com indicação. São pessoas que passam por mim e que indicam. Falam, vai nele, busca ele, é, vai procurar. E é isso. É um trabalho gradativo, firme.
mas com foco e propósito. Bacana. E a gente estava falando dessa história de parecer forte, né? Uma boa parte de nós foi criada com essa ideia de parecer forte, a sociedade prega muito isso, né? Até você falou, a mentira mais contada no dia a dia é tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tanto é que a gente já pergunta afirmando, tá tudo bem? A gente não pergunta geralmente, como vai você? A não ser quando é muito sincero, É, quando você quer realmente saber, né? Então já é sim, meio que um padrão social. Tudo bem? Tudo bem. Assim, você já responde até no automático, né? E aí sim, tem-se mesmo essa cultura de você ter que ser sempre forte, não mostrar e tudo. Mas por dentro as pessoas não se conhecem. E esse forte por fora, às vezes a pessoa chega em casa, ou às vezes mesmo naquele momento ali por dentro, ela tá sentindo um monte de coisa que ela nem sabe lidar. E quando a gente começa a trabalhar essa questão do autoconhecimento, autocontrole emocional, inteligência emocional, é como se a gente abrisse uma caixinha ali dentro que a gente não sabia que existia, né? Porque você começa a se conhecer, a se entender. Quando vem uma tristeza, você começa a olhar para aquela tristeza. Poxa, estou sentindo tristeza, mas por quê? De onde vem? Sabe, você não vai ficar procurando, que foi alguém que fez e vai brigar com alguém? Não, você vai olhar para dentro. E isso te dá um poder que casca de força nenhuma vai te dar nunca, né? Porque a gente veste muito perfeito. essa máscara da força, mas realmente quando você se conhece, essa busca, esse autoconhecimento te dá uma força que vai ficar mais difícil das pessoas te tirarem do sério, vai ficar mais difícil das pessoas te deixarem triste, porque realmente você começa a entender que todas as emoções elas vêm de dentro, então com isso fica mais fácil de você lidar, né? Você começa a ver o que está te causando cada uma dessas emoções, como lidar com elas, e como você falou, nós somos seres únicos, então às vezes a forma com que eu lido com uma emoção não vai ser a mesma forma com que você Perfeito. lida, né? Não tem um padrãozinho, se tivesse era muito fácil, né? Mas não tem um padrão, vem de um desenvolvimento humano todinho, né? Da história daquela pessoa. Até minha mãe, Levi, enquanto você estava falando aí, eu lembrei da minha mãe. Ela já vi algumas vezes ela falar assim: estranho, né? Tem umas coisas que eu faço e que eu lembro que quando eu era criança eu via minha mãe fazer e eu ficava na raiva. E hoje, quando eu vejo, eu tô fazendo igualzinho, eu não sei por quê. Então, assim, a gente acha que se conhece, mas de vez em quando, se você prestar atenção, você vai ver que você não se conhece tão bem assim. Exato, E é muito, é fantástico isso, né? Porque a gente repete de forma inconsciente muitos padrões que sequer na correria do dia a dia, aí vale a reflexão, a gente percebe. Você sabe que tem uma pergunta que eu faço sempre é, para as pessoas que estão lá no meu atendimento, na clínica, quando ela fala de uma forma diferente algo que ela já conseguiu superar. Quer ver um padrão, por exemplo, de intenção, de vontade? Uma pessoa que na primeira ou na segunda sessão usa muito eu acho, eu queria, né, no sentido de um processo de defesa, de insegurança, ela já começa a falar eu quero. Aí eu viro uhum, para ela e falo assim, você escutou o que você disse? O quê? Você disse eu quero agora. Então, olha como o verbal, ele reproduz um ambiente interno. E isso já vai ficando inconsciente. Então, perceber os pequenos passos, convidar a pessoa a se escutar, convidar a pessoa a se enxergar, é sair daquele ambiente em que ela só ouvia, sair daquele ambiente onde ela só se via, se sentia, para uma posse interna. Como você disse, né? Se nós somos seres emocionais, e diferente do que muitas pessoas dizem, olha, a inteligência emocional é você controlar as emoções. Não, ninguém consegue controlar a emoção. Emoção é algo instintivo, é algo independente. Agora, depois da emoção, como que eu sinto quando eu sinto aquela emoção? Aí sim vem a inteligência exatamente. emocional, que é como eu reajo, como eu sinto, e cada ser humano é de um jeito, né? E é esse mergulho fantástico que não quer dizer que você mergulha, resolve, sai e tá tudo bem. Não. É algo que você começa a vasculhar e para a vida inteira. Né? Você Sim. começa a ter propriedade de algo que é seu e você não começa a depositar no mundo. Ei, eu tô com raiva, mas eu tô com raiva do meu chefe, ou ele tocou em algo em mim, que em algum momento eu não quis trabalhar, que em algum momento eu coloquei embaixo do tapete e agora está na minha frente. É dele que eu estou com Sim. raiva ou da minha incapacidade de dizer o que eu estou sentindo?
Eu estou com medo desse momento que me foi colocado aqui na minha frente, ou eu estou tentando me proteger, ou minha mente está tentando proteger, como protegeu lá na infância ou na adolescência? E a gente começa a se sentir e a se escutar. É, só nesse sentido de não transferir e assumir a responsabilidade, eu acho que é uma palavra, uma frase importante. Eu preciso assumir a responsabilidade da minha vida, da minha história, do que eu chamo como trajetória, já é um início de um processo de mudança. Né? Com A gente fala assim, certeza. não, vou parar de delegar para o mundo aquilo que depende de mim. E aí Sim. começa uma transformação muito bonita, que é muito individual. Né? Nossas brigas, nossas batalhas, crescer realmente custa, crescer esfola, mas como diz Marta Medeiros, compensa muito. Verdade. É, você falou de uma forma muito fantástica. Eu acho que explicou muito bem, mas talvez alguém que esteja ouvindo, se a pessoa ainda não chegou nesse grau de autoconhecimento, talvez isso soe abstrato ou distante, né? Por mais que tenha sido super claro para a gente que vê isso no nosso dia a dia. E aí eu fiquei pensando, talvez se for difícil para a pessoa entender, ou se imaginar mudando, se imaginar olhando para suas emoções, pensa aí, gente, pessoal que está assistindo. Vocês conhecem alguma pessoa que sabe aquele tipo de pessoa que você fala assim, é muito cabeça dura. Não dá para conversar com aquela pessoa. Tudo ela tem a opinião dela. E se discordar, ela fica brava com você, ela briga com você. Então, quando a gente olha assim, olha para algum coleguinha, alguém que você conhece, que você vê esse padrão, talvez seja mais fácil você entender o que o Levi falou de uma forma brilhante aqui. Essa pessoa que sempre acha que a culpa não é dela, que sempre o que ela está pensando é aquilo ali, ponto, e se for diferente ela vai ficar brava, então ela não consegue enxergar os outros pontos de vista. Isso serve inclusive para o olhar para dentro. Essa pessoa está sempre focada no fora, se alguma coisa, se ela se sente mal, a culpa é de alguém que fez aquilo ali, né? Você até citou aí o chefe, né? Então, às vezes, aquele momento que essa pessoa brigou com o chefe ou brigou com outra pessoa, se ela olhasse para dentro, ela ia perceber que de repente ela ficou com aquela raiva toda, talvez porque ela queria ter dito não e não teve coragem. Talvez porque ela não teve coragem de se impor, mas se ela não se conhece, se ela não tem não faz não desenvolve essa habilidade de se conhecer, de se questionar, de olhar para si, ela vai sempre jogar para os outros e ela nunca vai perceber isso. E se você não percebe um problema, não tem como você resolver um problema, né? Você falou, o primeiro Perfeito. passo para mudar é você entender. E realmente, gente, o primeiro passo para resolver qualquer problema, não é só o seu problema, não é só a emoção, qualquer problema na vida, o primeiro passo para se resolver um problema é conhecer, é saber que ele existe, reconhecer que ele existe e conhecer esse problema. Aí você consegue resolver. Então, uma pessoa que não entende, não aceita que algumas coisas ruins que ela sente podem ser vistas de outra forma, se ela se conhecer, ela nunca vai mudar. Agora, a partir do momento que você começa a pensar, não, será? Deixa eu tentar, né? Vamos ver, vai dar certo. Né? Às vezes começa com tentar. Às vezes começa assim, eu deveria, mas aí quando deveria a pessoa ainda não toma muita atitude, né? Não, eu vou. Então, vai nesse passo a passo. Seja o tempo que for, o importante é que a pessoa entenda que a gente não se conhece tão bem quanto a gente acha. E ter essa humildade Sim, te dá a possibilidade de se conhecer muito e de desenvolver essas habilidades, de ter uma vida até mais tranquila. Porque, como você falou, emoções todos nós sentimos e a gente vai continuar sentindo, né? Até tem muita gente que fala, blindagem emocional. Eu até entendo o que eles querem dizer, mas eu acho que para muita pessoa pode passar a ideia errada de que você não vai mais sentir nada que você não queira. E não é isso, as emoções elas virão, mas a forma com que você enxerga, a forma com que você vai ser capaz de lidar com elas é que muda quando você começa esse processo de autoconhecimento, né? Esse autocontrole emocional. A ideia é exatamente essa, é saber lidar com o que vem e começar a analisar de onde vem, por que vem, será que eu quero manter esse tipo de padrão, será que não, o que, que dá para eu melhorar? Né? Se em algum momento eu fiquei com raiva, senti raiva, e aí achei que eu estava com raiva do meu patrão, mas na verdade, quando eu fiz essa auto-reflexão, eu vi que eu fiquei com raiva porque eu queria ter dito não, quando ele pediu para eu trabalhar até mais tarde e eu não disse, então será que na próxima vez eu posso mudar isso, para que eu me sinta melhor? perfeito. Né? Ou será Você que eu posso sabe mandar que uma mensagem para ele e falar o que eu realmente estou querendo falar, de uma maneira educada, claro, né, política, mas me impor?
Então, quando a gente começa a entender, a gente começa a agir para mudar, para melhorar. Diga. Você sabe que falando isso, já me veio uma coisa que eu acho extremamente importante. Eu faço isso. Não é porque somos terapeutas, trabalhamos com isso, que não sentimos ansiedade. Gente, eu sinto ansiedade, eu sinto medo, eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu sinto alegria, eu sinto surpresa, desprezo, nojo, carne e osso, tudo, né? Como se fosse algo totalmente diferente. Não somos iguais. Mas sabe como eu me pergunto, Natália, quando eu estou sentindo medo? Hum, O que esse medo está querendo me dizer agora, nesse momento? Quando eu estou sentindo raiva, o que essa raiva está querendo me dizer agora, nesse momento? Tristeza, o que essa tristeza está querendo me dizer agora, nesse momento? E aí a gente sai de um padrão, de um loop inconsciente e tem uma fração de possibilidade consciente para reinterpretar aquilo. Com medo é como se a gente abrisse a cortina do medo e olhasse além dela, assim. sim. Então quer dizer que eu preciso estudar um pouquinho mais? Quer dizer que eu preciso me preparar um pouquinho mais? Eu tenho que antecipar, por exemplo, com alguns tópicos daquela apresentação que eu vou ter. Eu começo a abrir e desconstruir o medo. Porque só a palavra medo, ela já reage internamente dentro de nós de uma forma. Peraí, que parte desse todo eu estou chamando de medo? Eu vou ter uma apresentação daqui 2 semanas. Só de imaginar, meu corpo já vai reagir, porque é a programação que ele tem, com base no que ele aprendeu, como ele vai te proteger para o medo. Mas espera aí, eu conheço o local, eu conheço o tema. O que mais que eu preciso? Ah, tem uma ponta de pesquisa que eu não fiz. Será que se eu começar a trabalhar essa ponta de pesquisa eu posso melhorar? Às vezes eu posso. Ninguém está falando de uma coisa mais profunda, mais enraizada, um trauma, um bloqueio. Não, eu estou falando assim, permita-se questionar à medida que vier, à medida que E aparecer. legal. E isso parece tão simples quando a gente fala, mas olha como muda todo o final da história, né? Porque se você de repente está com medo, você tem, vamos supor que você tem uma apresentação aí do trabalho, da faculdade para fazer, para daqui 2 semanas, vou usar o exemplo que você deu. E aí você começa a ficar com medo. Se você não se questiona, se você não tenta entender de onde vem isso, se você não vai atrás de entender de onde vem isso, para que você busque resolver o problema, a tendência é que a gente procrastine porque a gente não gosta de se envolver com o que nos faz sentir mal, né? Ainda mais se você não Perfeito. racionaliza, não entende aquilo. Então a gente tende a se afastar. Ah, quando eu penso nesse Uhum, trabalho eu me sinto mal. Não, então eu não vou fazer esse trabalho agora não. E aí entra muitas vezes a procrastinação, ou então às vezes a pessoa até tenta, senta lá para tentar fazer, mas não consegue concentrar porque ela já começa a imaginar todas as possibilidades catastróficas de que vai dar errado quando ela tentar apresentar aquilo. E aí ela acaba não conseguindo se preparar de uma maneira tão adequada para fazer essa tal apresentação. Mas se lá no início, a primeira vez que vê essa sensação ruim, ela já fizesse esse exercício que eu falou de se questionar, de entender de onde está vindo esse medo. E aí, entendendo isso, ela já baixa a fisiologia dela, já vai atrás de resolver o que está incomodando, ela já vai ter muito mais material, né? Muito mais condições de fazer, uhum, apresentar um bom trabalho e condições tanto teóricas, tanto de construção do trabalho, quanto mentais, psicológicas mesmo, para que ela consiga apresentar esse trabalho e cumprir esse objetivo no final. Então, por mais que seja algo que pareça muito simples, né, e realmente às vezes pequenos detalhes podem fazer toda a diferença, mas por mais que pareça simples, pode gerar grandes mudanças. Lembrando, inclusive, que a gente tende, né, a nossa memória ela é muito ligada ao emocional. Então, se você nesse trabalho aí não soube lidar como o Levi sugeriu, ficou com medo, não conseguiu preparar a apresentação, apresentou mal, a tendência é que se você não buscar esse autoconhecimento, você, a próxima vez que tiver que apresentar algo, você vai se lembrar daquela sensação ruim de ter se dado mal no primeiro, e isso aí vai aumentar, vai virando uma bola de neve. Depois, futuramente, quando tiver que falar em público, às vezes no trabalho, não vai conseguir, porque você nem vai saber, talvez nem saiba o porquê. Mas a sua mente vai ficar te lembrando. Lembra aquela vez que você teve lá, que fazer aquele trabalho, você não foi bem, então não vai dar certo dessa vez. perfeito, Né? E isso aí perfeito. vai girando, virando uma bola de neve, É, é, isso aí pode crescer exato. muito, né? E atrapalhar toda a vida da pessoa, assim, a depender do aspecto, né? Alguém
Você lembra, Natália, de alguém sentar com você e explicar o que é o medo na infância? Ou explicar o que é a Não, raiva? Você aprendeu não. isso na prática, não foi? Aprendi E na aí, o prática. medo, a raiva, a representação do medo, da raiva, da alegria, da tristeza, ela tem um significado diferente para você, como tem para mim, como tem para todo mundo. Então, Sim, a maneira com que eu aprendi, a maneira com que minha mente associou isso, a maneira com que ela vai utilizar. A partir do momento que eu começar a questionar isso, tem um ambiente interno dentro de mim, tem uma conexão neural que ela vai ser ativada. sim. Né? A partir do momento que eu Inclusive, começar a trabalhar isso, eu posso trabalhar uma dessensibilização neural. A nossa mente tem uma capacidade incrível de criar novas conexões da neuroplasticidade. Então, por que não, se é um músculo, eu não posso exercitar isso de uma forma diferente? Por que eu não posso sim, olhar de forma diferente para tudo aquilo que já é? E falar, por que não? Por que não desse jeito? Peraí, eu tô com a mão suada. Por que minha mão está suando? O que essa sim, emoção está querendo me dizer? Eu olhei para uma pessoa, sem conversar com ela, eu estou sentindo raiva. E aí, o que a mente quer dizer nesse momento? Isso é consciente ou isso é inconsciente? Sabe aquele cheiro que te remete a um evento? Aquela música que te leva para uma situação? Aquele gosto que faz você viajar no tempo? São memórias. Memórias têm representações, representações vieram através de significados, e não é porque um significado hoje está instalado que ele não pode ser revisto. Primeiro passo, torna fantástico. consciente. Né? Tornando consciente, eu tenho iniciando um processo de mudança que aí que vem a questão. É diferente para mim, é diferente para você, é diferente para Joana, para o José, para o João, porque cada um é de uma forma. Mas o processo inicia pela identificação. Carl Jung nos brinda com uma frase que diz até tornarmos conscientes, o inconsciente comanda a nossa vida e vamos chamar de destino. Esse destino que eu venho conduzindo ao longo do meu trajeto, por exemplo, eu tenho dedo podre, ou eu sempre faço assim, ou tudo na minha vida não tem jeito, ou eu sempre dinheiro não para na minha mão. Opa, peraí, em que momento isso foi instalado? Por que isso está reagindo com você hoje? Como que você pode parar esse sistema para começar a transformar essa programação em algo saudável, ecológico, que faz sentido para você, de uma maneira que combine com tudo isso que você quer viver, né? Eu acho que Sim, é um ponto bem interessante, né? Tornar consciente aquilo que está inconsciente. É comum a gente passar pelos nossos dias e falar assim: puxa, será que eu estou esquecendo de alguma coisa? Será que eu não fiz algo importante? Por que será que isso acontece? Porque é um padrão, está inconsciente, está veloz. Né? Eu parei, eu não percebo o meu corpo, eu não percebo minha mente. Você parou para pensar na sua respiração? Não. Né? Em último caso, é você. sim. E é Né? A gente se interessante que... prepara para o mundo, Pode a gente se falar. prepara, só para fechar, não, a gente se prepara para o mundo, a gente se prepara para a vida e a gente esquece da gente. Né? Essas Sim, frases que a gente costuma escutar, por exemplo, eu estou bem se a outra pessoa estiver bem, né? Eu, como pai, eu estou feliz se meus filhos estiverem felizes. Peraí, em que momento você deixou de olhar para você? E entender que se você estiver bem, você tem mais condições de proporcionar o bem, mais sim, condições de levar a pessoa a um entendimento que ela não tem. Né? Eu tenho que estar bem para estar bem na clínica para atender. Né? A doutora Natália tem que estar bem para atender os pacientes dela, assim como todos. Né? Mas em que momento que a gente precisou se diminuir para encaixar? Quando na infância a gente teve que parar para agir de uma forma para ser bem recebido por todos. Quando a gente começa a questionar isso, vem uma enxurrada de informação. Mas para começar a questionar, aí é um processo individual de mudança. Né? Os motivadores, tanto do prazer quanto da dor, são diferentes para mim quanto para você. Né? sim. E o que eu ia falar que é interessante é que quando a gente não domina ainda, ou não tem esse hábito, né, de se procurar esse autoconhecimento, se questionar, enfim, a gente tende a achar que tudo
que acontece com a gente, principalmente o que é ruim, faz parte do nosso ser. Aquilo é intrínseco. Então, se eu fico constantemente com raiva ou irritada, aquilo faz parte de mim. Eu, por exemplo, você perguntou quando alguém conversou comigo né, sobre o medo, quando eu era criança. Eu vou te contar uma coisa, eu acho que eu não te contei ainda. Quando eu era criança, eu tinha fobia de um inseto. E assim, cresci, criança, adolescência, até parte da vida adulta, com essa fobia que realmente me atrapalhou muito. Eu já fiz umas loucuras assim por causa de medo. E quando eu conheci a hipnose, eu ainda não sabia tão bem lidar com medo. Eu tinha tanto medo, Levi, que eu sabia que a hipnose tratava a fobia, mas eu não tinha coragem de tratar porque eu pensava, só de imaginar esse bicho, eu vou passar mal lá, eu não quero. Mas aí depois acabou que tratei, foi ótimo. E, e é incrível como muda assim a nossa vida, né? Você começa a ver que aquilo não faz parte de você. E aí eu tô dando o meu Sim. exemplo, mas se você que está aí assistindo, você sente coisas ruins constantemente, seja fobia, medo, irritabilidade, enfim, dificuldade de lidar com as pessoas, né? Timidez excessiva, e você acha que isso é seu, que você nasceu assim, que está na sua genética. Não é assim, gente, não precisa ser assim. Dá para trabalhar isso, tá? Dá sim para trabalhar isso. Levi, ó, o Instagram acabou de me avisar que a gente tem só mais 2 minutinhos, 1 minuto e 50. Ai, que Caramba, pena, passou muito rápido. muito rápida, muito rápida. Sim, enfim, você quer voltar só para falar umas palavrinhas finais? Porque eu acho que em 1 minuto não vai dar para você Pode despedir. ser, Só para a gente pode fechar, ser. pode ser? Pode? Pode Tá. sim, pode sim. Não, então tá bom. Então, eu vou encerrar aqui e aí a gente já volta. Daqui 1 minutinho. Voltamos. Oi, 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 oi. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. É, Maravilha. tá bom. Então, quis voltar para a gente poder falar, fechar, né, o assunto. A gente falou aí de como se preparar para esse novo normal. Em relação, só antes de eu falar para a gente fechar, sobre aquilo que a gente estava conversando quando veio o timer, você tem alguma consideração? Quer falar alguma coisinha? Eu acho que é importante a gente perceber, assim, né, o que eu gosto sempre de frisar. Por mais que nós tenhamos aí algumas existências, algumas pessoas que ainda não conhecem, já tem um grande caminho já trilhado, né? É importante a gente se permitir a se conhecer. Se eu tenho dúvidas sobre alguma coisa, eu posso pesquisar. A Natália falou sobre questão de fobias, mas tanto a hipnose quanto a hipnoterapia, ela ajuda de diversas formas, né? Se a gente entender que grande parte de nós é emocional, grande parte de nós não é consciente, e se tem um padrão, tem emoção, a hipnose é justamente por aí. Ela vai trabalhar para ajudar nesse mergulho no subconsciente, nesse inconsciente, para trabalhar essas questões que não estão nítidas a olho nu. Encarar a realidade de um jeito diferente e fazer com que isso te ajude a caminhar para um dia melhor, a trabalhar questões que muitas vezes são bloqueadoras, talvez isso esteja impedindo você de se relacionar melhor com seus gestores, com você mesmo, com a sua família, com seus filhos. É uma forma da gente se perceber e se autoconhecer. Então eu penso que independente do tipo, da forma, do jeito, da maneira com que você vai buscar, permita olhar um pouco para isso. Não olhar como, sempre vai ser assim.
isso passou de geração para geração, meu pai era assim, então eu sou assim, minha mãe é assim, então eu sou assim, todos os meus irmãos são desse jeito, então isso já é fato para mim. Não, não. A natureza está em evolução, a gente acabou de ver. A gente começou batendo um papo dizendo que esse novo normal convida a gente a mudar também. Se a gente volta com a cabeça anterior, com aquele normal que a gente esperava, a gente passou um tempo. Claro que muitas pessoas ainda vão voltar para esse momento, para um novo momento, e buscar o antigo, né? Buscar aquilo que para elas fazia sentido. Não, mas é um convite, a natureza está dizendo assim, a gente não pode ser do mesmo jeito, a gente não pode ser da mesma forma. Então é importante a gente olhar para dentro, olhar para as nossas fortalezas, para os nossos recursos, e ainda o que a gente não tem de recurso, trabalhar isso dentro do autoconhecimento. E a hipnoterapia é uma das formas de fazer isso sim. Bacana, bacana. Não, eu acho que a ideia é exatamente essa, né? Até vou pedir para você, se tiver mais alguma coisinha daqui a pouco, falar para fechar sobre isso, Uhum. sobre como se preparar mesmo para esse novo normal. Mas eu acho, pelo menos a impressão que ficou para mim de muito positivo dessa live, inclusive convido vocês que estão assistindo, pensa, coloca no papel, porque a gente vê tanta coisa aí durante o dia, tanta live, que às vezes se a gente não anota, a gente deixa passar, mas busca o que ficou de mais positivo, de aprendizado aí para você nessa live hoje, coloca no papelzinho, dá uma olhada nisso. Será que é se questionar? Será que é olhar um pouco para si? Será que eu não preciso ser forte o tempo inteiro? Eu posso me permitir me conhecer? Enfim, seja lá o que ficou para você, vou falar o que ficou para mim. O que ficou para mim, além da felicidade gigantesca de ter conversado contigo de novo, que é sempre uma honra, um prazer, nem vi o tempo passar. Obrigado. Mas eu acho que para mim ficou muito marcado essa importância da gente entender que a gente não tem que buscar fora, né? A gente não tem que buscar justificativa do que a gente sente fora da gente. A gente tem que buscar justificativa dentro. E por mais que às vezes a gente sinta que a gente se conhece, se a gente nunca aprendeu de fato fazer isso, ou seja, de uma forma técnica, se nunca alguém te ensinou como olhar para você, né? Como se questionar, como se conhecer, talvez você possivelmente não sabe fazer isso. Então, se você sente que não está conseguindo, né, lidar com isso, se de repente está difícil lidar com tudo isso que está acontecendo, se de repente você está ficando muito irritado, ou com muita raiva, ou muito triste, ou enfim, seja lá o que for, se você tem sentido com frequência coisas que não te levam para frente, não te fazem bem, e você não sabe de onde vem, ou você está sempre jogando nos outros, achando que a culpa é dos outros, para e pensa que é um momento muito interessante de você buscar esse autoconhecimento. E é um momento bom para isso, porque como o Levi falou, hoje, né, nessa atual situação de isolamento, tem aí na internet muito conteúdo bom, gratuito, tem muito terapeuta trabalhando online, então se você gosta de alguém que está lá no outro canto do Brasil, você consegue entrar em contato com essa pessoa, fazer o atendimento com ela. Então, eu acho que é um momento propício. A gente está com tempo, inclusive, para, se você fez uma terapia, colocar em prática o que foi ensinado, né? Colocar em prática esses pensamentos, esse autoconhecimento. Então, eu acho que é um momento muito bom. Se você ainda não fez esse trabalho, ainda não procurou desenvolver essa habilidade de se autoconhecer, eu acho que o primeiro passo é entender que possivelmente você não se conhece tão bem quanto você acha que se conhece. E o segundo é buscar ajuda. Eu acho que para mim ficou mais marcado, embora eu acho que tenha sido super, assim, a gente falou de muita coisa legal, mas eu acho que de mais forte para mim ficou isso. E agora eu queria deixar você finalizar, talvez com o que você acha que seja o melhor aprendizado aí da noite. Inclusive, gente, terminando aqui, eu vou colocar uma fotinha nossa, né? Eu vou colocar um print nosso no meu perfil. E o pessoal que está assistindo, vai lá no meu perfil e coloca qual foi o melhor aprendizado de vocês nessa live. O que vocês mais gostaram, o que vai ficar de importante. Talvez você não escreva no papel, mas você escreve no comentário. Isso aí vai te ajudar a lembrar do que foi importante para você e talvez você até veja outros insights de outras pessoas. Talvez você leia coisas que você talvez nem pegou na live. Enfim, Levi, eu vou deixar você encerrar, pedir pro pessoal terminar. Comenta lá na foto que eu vou postar. Coloca os coraçõezinhos pro Instagram entender que vocês gostaram da live, que esse conteúdo é relevante.
E vou deixar o Levi finalizar com a ideia dele aí do que foi legal hoje, o que foi mais importante e o que as pessoas precisam para se preparar para esse novo normal. Maravilha. Bom, primeiro, antes de finalizar, quero agradecer muito a oportunidade de bater um papo com você e com a sua audiência. Eu tenho certeza que esse conteúdo ele fica por mais um tempo, ele vai chegar até mais pessoas, independente do momento que chegar para as pessoas, que elas possam parar um pouquinho dentro dessa velocidade que talvez estejam ainda instaladas e se perguntar: o que eu quero com a vida que eu estou levando? O que eu quero com esse ritmo que eu estou me empregando? O que eu quero com essa culpa? O que eu quero com essa raiva? Aonde esse excesso de medo vai me levar? Começa a se perguntar, não no sentido de buscar respostas, porque nem sempre a gente vai ter uma resposta pronta, fechada, mas inicia um processo de mudança aí quando você começa a questionar. Tudo que você aceita como verdade absoluta, como pronto, como definitivo, você já aceitou como verdade para você. Naturalmente, aí você parou seu processo de evolução. Começa a questionar por que não eu? Mas espera aí, tá todo mundo parado? Por que não eu posso reagir? Tá todo mundo quieto? Por que eu não posso movimentar? Se eu estava numa velocidade, esse momento de um pouco mais de silêncio, de reflexão, o que eu posso fazer de diferente nesse momento? Eu acho que esse momento, Natália, para mim, ele serviu muito para eu me escutar, para eu ajudar as pessoas a se escutarem também. Quando tudo está muito barulho, talvez o se escutar é algo fora da curva, fora da curva. E com mais frequência, eu tenho me sentido ansioso, eu tenho me sentido com medo, eu tenho me sentido, às vezes, não tão capaz em ajudar tantas pessoas que eu gostaria de ajudar. Mas eu entendo que cada um tem seu tempo, cada um tem suas formas de encarar o que precisa encarar. Até lembrei agora de uma frase de Lacan que diz assim: cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. E no fundo, muitas e muitas pessoas vão negar, até em última instância, esse novo normal que a gente está apresentando aqui. Ainda vão querer buscar o velho. Ainda vão querer buscar aquilo que para elas estavam confortáveis, e aí tudo começou a ser diferente. Você sabe que uma das palavras mais pesquisadas no Google é como fazer divórcio online? Jura? Não sabia. É. E por que isso? Por que aquele padrão daquela vida, daquela rotina, estava suprindo o que de você? Né? Quando você volta para o que você construiu e você entende que você não é a mesma pessoa, como que você pode reconstruir isso? Não estou dizendo só em relacionamento amoroso, estou dizendo às vezes relacionamento com o filho, relacionamento com os amigos, relacionamento com a sua carreira, relacionamento com você. Porque, em última instância, tem a ver com você. É como a Natália disse. Eu culpo todo mundo, mas será que eu tenho parte dessa culpa? Se eu sou o resultado do que a vida fez comigo, foi porque eu disse sim e disse não. Ah, mas Levi, eu vou começar do zero. Algumas pessoas dizem assim para mim: Levi, eu vou começar do zero. Ninguém começa do zero. Ninguém. Toda a sua bagagem que você teve até hoje vai te ajudar a chegar num outro nível. Uma outra questão que é importante comentar, Natália, é assim: você não é igual a todo mundo. A sua velocidade não precisa ser igual ao do outro. A alta performance que um dita não precisa ser a sua. Então, que tal olhar com mais gentileza para você, olhar com mais amor, olhar com mais responsabilidade, olhar com mais aceitação, e aí sim começar, depois desse nutrir interno, olhar para o mundo. Porque talvez a gente que falta isso, né? Se cada um cuidar um pouquinho do seu interior, talvez a gente seja seres com mais empatia, seres com mais decência, seres com mais amorosidade. Né? O que falta em mim
para eu começar a tratar minha esposa bem, meu marido bem, meus filhos bem, deixar de colocar a culpa nos outros e assumir minha responsabilidade. Quando eu deixei de olhar para tudo isso, então acho que esse é o convite. Se a natureza está se movimentando numa direção em que ela sabe que ela pode renovar, as águas estão ficando mais cristalinas, os animais do interior estão entrando na cidade, aqueles que não visitavam porque o crescimento desordenado da população jogava eles para o meio do mato, agora eles estão visitando algumas regiões, a natureza está se movimentando, ela está se reinventando. Ela está reassumindo o espaço talvez que é dela. E como seres da natureza, o que a gente pode fazer diferente também? Começando com a gente, dentro. De dentro para fora. Eu acho que é um pouco isso. Fantástico. Bacana. Muito, muito bom. Levi, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite. Foi muito bacana conversar contigo. Oi, caiu aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo tirar Oi, um print voltou. nosso. Vamos ver se não vai cair. Vou tirar, tá? Gente, eu não tô conseguindo tirar um print. Se alguém estiver assistindo aí, tira para mim, por favor, me manda. Muito obrigada. Então, Levi, muito obrigada. Vou deixar, gente, a foto, né? Quem me mandar o print, eu vou colocar lá no meu perfil. E comentem lá o que vocês mais gostaram. Levi, obrigada e boa noite. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado, Natália, pelo convite. Deus te abençoe, abençoe sua carreira, abençoe sua família, sua profissão. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Quem não conhece, quem entrou pelos meus convidados ao longo, que vai pegar essa live depois, conheça o trabalho da doutora Natália. Quem não me conhece também, vem conhecer o meu trabalho. Enfim, independente para que linha de terapia você for, busque ajuda se você precisar e não é sinal de fraqueza. Permita-se se conhecer. Obrigada, Levi. Beijo. Tchau, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.